Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, vou pedir para você clicar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoa a sua vida, então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga no Instagram, @BrunaQueiroz545. Gente, já vou pedir para vocês ignorarem, tá bom? Qualquer barulho aí de fundo que vocês vierem a ouvir, tá bom? Então, vamos lá para o tema de hoje, o qual vocês já viram aí. Quer ouvir a voz de Deus, porém não quer obedecer, tá? Vou compartilhar com vocês uma palavra que foi da onde eu tirei esse título, tá bom? E essa palavra Deus ministrou meu coração e eu senti, de Deus de compartilhar com vocês isso aqui no canal, tá? Então, já vou pedir para você abrir aí a tua Bíblia, se você tiver em mãos, lá na Epístola de Tiago, tá? Capítulo 1, nos seus versos 22 e 23, tá? Eu vou estar lendo aqui. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Então, querido, é bem claro, é bem sucinto, tá? A narrativa aqui do texto, que é onde vai dizer que a gente não tem que ser apenas ouvintes da palavra. Só o ouvir não é o suficiente. Só o ouvir não é o bastante. Muitas pessoas acham que é apenas você ouvir a palavra de Deus, apenas você escutar a palavra de Deus. E não é apenas você ouvir. Porque se fosse só em você ouvir, a gente poderia ver que tantas almas, tantas pessoas já teriam, aceitado, reconhecido ao Senhor como Senhor e Salvador. Se fosse tão fácil, dessa forma que a gente pensa às vezes. E não. É muito interessante porque a narrativa do texto vai dizer que nós não temos que ser apenas ouvinte. Ele não está falando para você não ouvir. Não. Ele está falando para você não ser apenas uma pessoa que ouve. Aí ele vai enfatizar dizendo, mas seja cumpridores. Então, ali o texto ele está chamando a nossa atenção, tá entendendo? Para que a gente venha não apenas ouvir, mas também exercitar e praticar. Então, há uma grande importância e nós precisamos ter essa compreensão, a gente precisa ter esse entendimento que nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus. Porque se não fosse para eu e você cumprirmos, se não fosse para eu e você colocarmos tudo que está pautado dentro da palavra, dentro da Sagrada Escritura, como uma prática de vida, Deus não teria escrito nada disso. Vocês conseguem entender isso? Então a gente precisa assimilar e compreender que há uma grande necessidade da gente vir exercitar e praticar as Sagradas Escrituras. Porque quando você exerce, quando você pratica, quando você coloca isso como prática diária de vida, você está obedecendo ao Senhor. Você está obedecendo aquilo qual Ele deixou constituído dentro da sua palavra. Então, você entende quando você está sendo uma pessoa obediente a Deus mediante ao cumprimento da palavra de Deus. Então quer dizer, Bruna, que eu me torno uma pessoa obediente ao Senhor a partir do momento que eu passo a exercer, praticar a palavra de Deus? Isso. É dessa forma, é desse jeito. Então Deus ele vai olhar para você e ele vai ver e vai identificar você como sendo uma pessoa obediente, uma pessoa que obedece, quando ele vê que você tem seguido
e vivenciado aquilo que ele constituiu como princípio. E o princípio é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base, ela é a estrutura, ela é o alicerce. Então a gente precisa estar alicerçado dentro desse alicerce que é a palavra de Deus. Então, se você leva uma vida totalmente fora dos padrões das Sagradas Escrituras, se você vive, a sua vida cotidiana fora dos preceitos, não cumprindo, não exercitando, não colocando as Sagradas Escrituras como prática de vida, você automaticamente é uma pessoa desobediente a Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer, que aquele que ama, isso são as palavras de Jesus. Jesus vai expressar essas palavras e ele vai dizer, aquele que me ama, aquele que diz que me ama, esse obedece os meus mandamentos. É interessante que Jesus, ele vai expressar e ele vai dizer que a pessoa que diz que ama ele, essa pessoa, ela tem que estar sendo obediente à sua palavra. Ela tem que estar sendo obediente às Sagradas Escrituras. Porque se você diz que ama o Senhor, se você diz que Deus é o seu tudo, se você diz que Deus é a sua base, é o seu alicerce, e você não cumpre a palavra, então sinto muito te dizer, você não ama ao Senhor. Você está sendo uma pessoa hipócrita. Então Deus, ele vai identificar, Deus, ele vai discernir se verdadeiramente você o ama mediante a você exercitar, praticar, sabe, tudo aquilo que ele deixou descrito dentro das Sagradas Escrituras. E isso não é eu, Bruna, quem está dizendo. Quem está falando é a própria palavra, como eu citei aqui, que essas palavras foram as palavras de Jesus. Jesus quem expressou essas palavras, que aquele que ama, esse obedece a palavra, obedece os mandamentos, obedece os estatutos. Você consegue entender? Porque eu demonstro que amo ao Senhor, a minha forma de demonstrar o amor que eu sinto para com o Pai é sendo obediente a tudo aquilo que Ele deixou da sua Sagrada Escritura para eu vir cumprir. Então, quando eu coloco isso em prática, quando eu exerço a palavra, quando eu começo a praticar no meu dia a dia, no meu cotidiano, a palavra de Deus, eu demonstro para o Senhor que eu amo. Porque palavra, querido, o vento leva. O que permanece são as ações, são as nossas atitudes, entendeu? Então, Cristo, ele vai ver mediante as nossas ações, mediante o nosso comportamento, mediante como a gente leva a nossa vida, se verdadeiramente a gente o ama ou não. E ele vai dizer mais. Essa também é uma palavra dita por Jesus. Aí ele vai dizer, aquele que não me ama, esse não obedece a minha palavra. Então, Jesus, ele faz duas distinções de pessoas. As pessoas que o amam e as pessoas que não o amam. Então, ele vai dar essa compreensão que aquele que profere, que diz que o ama, esse obedecerá a sua palavra. Porém, aquele que não o ama, esse não obedecerá a sua palavra. Então, querido, não é apenas você falar, não é apenas do você ouvir. Você tem que exercitar, você tem que praticar. E as pessoas, às vezes, elas não entendem, não assimilam e não compreendem a importância de nós exercermos a palavra de Deus. Porque, querido, é o exercer, a gente está enquadrado dentro da palavra de Deus que fará com que eu e você venhamos herdar o reino de Deus, venhamos estar, obtendo a salvação, a vida eterna. É mediante nós vivermos a nossa vida pautada dentro da palavra de Deus. Eu separei aqui também mais um texto que vem confirmando essa questão de nós obedecermos a Deus. E como eu já bem disse aqui, você se torna uma pessoa obediente. Deus, ele identifica você quando você cumpre, quando você exerce a palavra de Deus. Abra aí a Bíblia
no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 7, tá? No seu versículo 21, que vai dizer assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, Jesus está dizendo aqui que nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque não é só o falar, não é só o ouvir. Você tem que exercitar, você tem que praticar. E Jesus, ele sabe, Jesus, ele discerne quem realmente o ama, quem realmente vive a vida baseada dentro das Sagradas Escrituras, que realmente exerce tudo aquilo qual ele deixou escrito e posto como princípio. Você consegue entender? Então ele vai dizer que vai entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus. E como que você entende se você está ou não fazendo a vontade de Deus? Se você vive uma vida segundo os preceitos da palavra. Então, se você é uma pessoa que vive, que exerce, que pratica tudo aquilo que Cristo deixou como princípio dentro das Sagradas Escrituras, você automaticamente está sendo uma pessoa obediente, tá? Mas porém, se você vive uma vida de qualquer forma, se você leva a sua vida de qualquer jeito, se você não tem uma vida baseada na palavra de Deus, se você é uma pessoa apenas que ouve, mas não exerce, você automaticamente está se intitulando como sendo uma pessoa desobediente. Porque como eu já deixei aqui bem claro, aquele que ama a Deus, esse obedece a sua palavra. Então, com esse vídeo, querido, eu quero chamar a tua atenção para que você venha se autoanalisar, olhar para a sua vida nesse momento e se perguntar: eu tenho sido obediente a Deus ou eu apenas só tenho ouvido? Porque há uma diferença de você ouvir e você praticar, exercitar e colocar aquilo ali como uma base, como um princípio para a sua vida, amém? Então eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, te abençoe, te desperte, tá? Que Deus possa falar profundamente ao seu coração, compartilha com mais pessoas. Então é isso, um beijo e até a próxima.